Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Ó Pai, nós estamos aqui reunidos como igreja para adorar todos os nomes, para adorar o Teu caráter, para adorar todos os Teus feitos, toda a forma como que o Senhor age com cada um de nós. E nós fazemos isso no nome de Jesus. Esse culto é consagrado a Ti, ó Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E nós só podemos consagrar ou fazer algo a Ti no nome precioso de Cristo Jesus, a quem nós também adoramos, porque é através dele que o Senhor foi nos revelado a nós. Nós queremos Te dar graças porque Jesus tem nos ajudado a cada momento, tem ajudado particularmente cada um de nós nas nossas tribulações, nas nossas aflições, tem nos levado ao altar de graça, ao lugar santíssimo das nossas aflições, que produz em nós um peso de glória muito excelente. E nós queremos Te louvar nesse sábado. E eu estou aqui, Pai, quero Te louvar de uma forma peculiar, especial, porque uma semana muito difícil e realmente eu achei que eu não estaria aqui nesse sábado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu santo nome. E eu Te louvo porque na minha fraqueza se faz manifesto a Tua força por meio de Cristo Jesus. Eu espero que seja assim com cada um dos meus irmãos. Rogo a Ti para que o Senhor envie os Teus ministros poderosos para ministrar na nossa mente e no nosso coração. Porque é através do ministério dos anjos, ó Pai, que a Tua vontade, a Tua força é derramada sobre as nossas vidas. Então eu preciso dos Teus ministros para que me auxiliem nessa tarefa e auxiliem os meus irmãos na compreensão daquilo que o Senhor quer falar hoje com a Tua igreja. Cuida de cada um de um modo muito especial e que o Senhor seja o Yahvé de Sebaot, o Senhor dos exércitos. Eu peço que o Senhor venha lutar por cada um de nós nessa manhã através dos Teus anjos, ajudando-nos, auxiliando na compreensão. E também nós queremos declarar que Tu és o nosso Jeová Nissi, é o Deus por quem nós lutamos, é o Deus que nós vestimos a camisa, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Obrigado por essa manhã, que o Senhor derrame de forma especial o renovo espiritual que cada um de nós precisa. E é no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Amém. Eu relutei muito em trazer essa palavra. A gente às vezes pensa em momentos de guerra, é muito difícil discernir. Quando a gente está em guerra tremenda, é difícil discernir a vontade de Deus, a voz de Deus. E eu roguei muito ao Senhor, eu realmente lutei muito com essa palavra que o Senhor quer trazer para a igreja. Na verdade, vai ter algumas coisas que são bem novas no meio desse estudo, de difícil compreensão, e que Satanás usará no final dos tempos para trazer dúvida à tua mente e ao teu coração. E às vezes a gente pensa, vai falar sobre mortalidade da alma. Não, mas eu já sei tudo, irmãos. Quanto mais a gente estuda, mais a gente desenvolve a verdade de Deus. E é essa verdade que vai nos libertar das astutas ciladas do maligno. Hoje de manhã o Fábio leu a armadura de Deus e no versículo 11, eu vou ler novamente. Diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Irmãos, a maior astúcia, creia você ou não, do diabo nos últimos tempos será a respeito desse tema aí, da mortalidade da alma. Porque é grande a confusão das pessoas com relação a esse tema, e ele realizará através de profetas. A gente já estudou a respeito dos Elias, que manda fogo do céu nos últimos tempos, e ele vai fazer milagres e prodígios, entre aspas, e vai enganar a muitos. Se você não tiver convicta dessa verdade bíblica no seu coração, os teus pés vacilarão. E aí você vai ser envolvido pela cilada, pela astuta cilada do maligno. Então esse é o momento em que Deus começa a rever todas as doutrinas, e em cada revisão ele vai aprofundando, gerando raízes tão profundas que quando chegar aquele tempo, nossos pés não vacilarão e não haverá dúvida. E quando formos questionados a respeito da verdade da palavra de Deus, nós estaremos firmes. E a espada do Espírito Santo sairá como poder, porque nós temos conhecimento, firmeza
firmeza para falar a respeito daquilo, porque Deus vê que isso se tornou uma verdade dentro de mim e de você. Esse é o grande motivo pelo qual nós vamos passar a revisar algumas coisas a respeito da palavra de Deus, amém? Então, o tema hoje é a mortalidade da alma. A morte é um dos temas mais mal compreendidos hoje. Para muitos, está envolta em mistérios e invoca pavorosos sentimentos de medo, incerteza e até mesmo desespero. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Vocês têm medo de perder algum ente querido? Eu também. Eu conheço, eu sei que é o sono, nós vamos estudar coisas profundas hoje, mas isso ainda eu percebi nesses tempos que eu ainda tenho medo. E eu falei para o Senhor, Senhor, como eu estou fraca nesse assunto, não em termos de conhecimento, mas de vivência. E eu preciso que o Senhor gere com intensidade essa palavra dentro do meu coração através de Cristo Jesus, porque fala que Cristo lança fora todo, né? Fala Cristo no sentido de o amor lança fora todo medo, verdadeiro amor. Isso aqui é basicamente o que a maioria, 99,9%, entende como morte, certo? Uma pessoa no caixão, e isso daqui eles falam, o espírito, é a alma desencarnando. E nós vamos entender, eu coloquei, são cenas assim um pouco, na hora que eu estava fazendo, me embrulhou um pouco o estômago, mas só falar vai ficar curto e Deus quer definir, colocar como algo intenso e marcante para que você não titubeie nesse assunto mais. Muitos acreditam que seus entes queridos falecidos não estão mortos, mas vivem como eles em outras esferas. Outros ainda estão confusos sobre a relação entre o corpo, o espírito e a alma. Então, isso daqui, essas imagens, olha que interessante, quando eu estava preparando o estudo, eu falei, Deus, como é que eu vou fazer para achar uma imagem de um espírito, entre aspas, ou uma alma, entre aspas, saindo de um corpo? Só escreve assim, ó, doutrina espírita. Essa imagem aqui, estava escrito assim, ó, no estudo. Estudo, como é que eu falei para você, amor? Estudo espírita, estudo infantil, não, estudo espírita infantil, específico para as crianças. Irmãos, aquilo foi doendo tanto meu coração. Essa semana eu fiquei muito envolvida com essas coisas. Acho que foi na quinta-feira, eu estava no consultório fazendo exames, saí do consultório, cheguei na casa dos meus pais, que eu estou almoçando lá todos os dias, encontrei o Saulo, a Nani e o João Vitor assistindo um programinha chamado Paranormal. Aí eu cheguei, sentei, e eu tenho assim, desde pequenininha, uma atração por essas coisas. Falou que é filme de terror, falou que é no sentido não aqueles de matar, não é esses não, é aqueles de demônio mesmo, né? Exorcista, isso. Eu tinha assim, uma fascinação, eu fui uma criança que sofri muito nesse sentido. Até antes, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu via muito demônio, eu não dormia muito bem à noite, tinha pesadelos horríveis. E assim, para mim é uma fraqueza muito grande assistir essas coisas. Quando eu sentei, eu comecei a ver a história de uma mulher que ela começou a ser atacada por almas penadas. Isso é um programa que tem, nem sei qual que é o canal que é, no Discovery. Aí, buscando lá os especialistas, e ela tinha câmera em todas as áreas da casa, a candeeira balançava, coisas reais. Isso não é mentira. Isso é verdade. O problema é a falta de conhecimento que esse povo tem. Não porque Deus não dá, porque eles não querem receber. E aí, o demônio, assim, machucando, prendia ela. Depois, no outro dia, mostrava as marcas dela dormindo na cama e ele esmagando os pulsos. É uma coisa, terror mesmo. Uma coisa terrível. E em momento nenhum do desenvolver lá do negócio paranormal, eu percebi a palavra Deus, Jesus, a sua palavra, Satanás, demônios. Não, eram espíritos de pessoas que morreram. Inclusive, durante uma noite, ela é acordada por uma mulher dizendo: você tem que desligar todas as câmeras, porque eles adoram ser filmados. Se você não fizer isso, coisas sérias vão acontecer na sua casa.
E assim, o final, o desfecho disso foi assim. Então, eles colocaram a casa à venda e o cara estava disposto a vender a casa pelo primeiro que quisesse, mas infelizmente ninguém queria comprar a casa, eles estão lá até hoje, vivendo com os espíritos atormentadores. E eu falei, Deus tem misericórdia, porque se eu vi aquilo, em Isaías fala isso, se você vê notícias na televisão de sofrimento, de morte, de sangue, e você não fizer uma oração em favor dessas pessoas, você peca de forma gravíssima contra o Senhor. Então naquele momento eu fiquei, Deus, que dó! Senhor, misericórdia, alcance essa pessoa, porque a gente sabe que são demônios. E assim, o erro das coisas são tão grosseiros o tempo inteiro, a gente vê pessoas no mundo, e você acha que é um caso isolado? Não, tem um programa só para isso. O quanto de pessoas estão enganadas em centros espíritas e fazendo trabalhos de coisas que estão tão distantes do Senhor. E isso me chocou muito e Deus quer muito conversar com a gente a esse respeito, porque isso aqui, irmãos, isso não é um espírito. Isso daqui também não é uma alma. Isso não existe na Bíblia. Isso é mentira do diabo contada desde antes da fundação do mundo. Quando uma pessoa morre num centro cirúrgico, não acontece imediatamente isso, irmãos. A alma, entre aspas, ou o espírito, não sai do corpo. Isso é uma mentira. Nós vamos entender no estudo o que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. Tem importância saber sobre isso? Sim, com certeza. Porque o que você acredita em relação à morte terá um impacto profundo sobre a sua vida hoje e as suas escolhas, determinando a sua existência eterna ou não. Quando o Senhor falou comigo, eu não aprendi essa doutrina através de nenhuma pregação da internet e nem nada. Foi Deus que conversou comigo a respeito disso. Eu ficava muito incomodada na questão de arder eternamente num fogo que nunca se apaga. Isso para mim não entrava na minha cabeça. E eu falava assim, Deus, na verdade eu não sei, eu conversando com o Senhor, eu não sei se eu estou andando nesse caminho porque eu tenho medo de queimar eternamente, eu não quero isso. Ou se eu amo realmente o Senhor. E aí tinha aquele programa do Leandro Quadros, não sei se alguém já ouviu falar, Na Mira da Verdade. E acho que, eu não sei, era um dia à noite que ele falou assim, então, esse negócio de inferno eterno, de Deus masoquista, isso não existe. Eu só escutei isso. E aquilo, assim, toda na minha cabeça, assim, começou a explodir. E eu comecei, porque eu já peguei o programa no final, não sabia buscar, eu tinha muito pouco contato com a internet, não sabia mexer, fui orar ao Senhor. E aí eu falei, Deus, e eu escutei ele falando, né, que isso é uma mentira, porque eu falei, Deus, eu tô chocada. Se isso não existe, não vi versículo da Bíblia nem nada, só escutei isso. Se isso realmente não existe um inferno, se as pessoas não estão lá queimando eternamente, então esse povo aí da igreja adventista é muito santo, porque eles negam a vida deles, tomam a sua cruz, não porque eles têm medo de queimar eternamente, mas porque eles de fato te amam. Eu acabei de descobrir que eu não te amo. E eu queria entender isso na Bíblia. E aí de madrugada o Senhor me acordou e começou a me ensinar sobre essas coisas. E durante uma madrugada eu disse para o Senhor, Deus, hoje eu vou fazer uma aliança com o Senhor. Realmente até aqui, até hoje, eu cheguei, busquei a Tua palavra, eu quis saber de Jesus, eu me batizei, porque eu não queria queimar no fogo que arde eternamente. Mas a partir de hoje, eu decido te servir por amor. Eu não sei o que eu vou descobrir na palavra, se tem inferno, se não tem inferno, se o povo queima eternamente, se o povo não queima, eu decido te buscar por amor. E quando eu fiz essa oração, antes de começar o estudo, Deus começou a revelar a verdade da sua palavra para mim. E é esse o motivo que nós devemos estar reunidos como igreja. Não porque nós temos medo da morte, que nós já sabemos que não existe inferno, né? Nós sabemos que o Hades no Novo Testamento e o Sheol no Antigo Testamento significa a mesma coisa, inferno. Mas em que sentido? Sepultura, mansão dos mortos. Quem morre está dormindo no Senhor. O que é a morte? Nós morremos todo dia. Quem dorme profundo aí, encosta na caminha apaga, isso é uma morte.
Quando você está dormindo, você tem consciência profundamente do que está acontecendo ao seu redor? Não tem consciência nenhuma. Então foi dessa forma que Deus começou a conversar comigo. E por que isso tem importância? Porque determinou a minha existência eterna ao lado do Senhor ou não. Porque buscar ao Senhor por medo nunca foi a vontade dele, mas por conhecimento de quem ele é e do amor que ele tem por cada um de nós. Então isso define, conhecer todas essas coisas, define exatamente o teu estado, a forma como você vai seguir daqui para frente. E mais do que isso, conhecendo a verdade, porque a palavra de Deus, conhecereis a verdade vos libertará. Quando chegar na prova do conhecimento das coisas que o Senhor tem nos dado para agora, nós não vacilaremos os nossos pés. Então é muito importante o conhecimento dessa doutrina. Em primeiro lugar, como nós chegamos até aqui? De que forma nós surgimos? Lá em Gênesis 2:7 está a resposta. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma. Então, no princípio Deus nos formou do pó da... Essa é a origem. Então, a primeira imagem de homem ou de ser humano estava no pó da terra. Mas esse homem, ele não tinha sentimentos, ele não se movimentava, ele não agia, ele simplesmente estava parado, moldado sobre a terra. Precisou de um ato divino, fôlego de vida soprado nas narinas do homem, para que se houvesse uma alma vivente. O que acontece quando uma pessoa morre? O pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 2:7. 12:7. O corpo da pessoa vira pó novamente. Não veio do pó? Então, do pó ele volta. E o espírito volta para Deus que o deu. O espírito de cada pessoa que morre, seja ela virtuosa, morreu em Cristo, conheceu a Cristo, ou não, uma pessoa perversa, um ímpio, que teve a oportunidade de conhecer e não quis conhecer, ou conhecendo, tendo deixado os caminhos de Cristo, retorna a Deus na sua morte. O que é o espírito que retorna a Deus depois da morte? Então, ora, a palavra de Deus em Gênesis fala sopro de vida, né? Então, o homem foi feito do pó da terra e soprou Deus nas suas narinas o sopro de vida. Depois, ele fala que quando o homem morre, o espírito volta para Deus que o deu. Independente se essa pessoa é boa ou se essa pessoa é má. E o que significa, então, espírito que retorna a Deus? O corpo sem o espírito, o sopro de vida está morto. Tiago 2:26. O sopro de Deus no meu nariz. Jó 27:3. Eu reproduzi o versículo completo aqui. Tiago 2:26 diz assim: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, o corpo sem o espírito, sem o sopro de vida está morto. Assim também a fé sem obras é morta. Jó 27:3. Enquanto em mim houver alento e o Espírito de Deus no meu nariz, ou enquanto em mim houver alento e o Espírito de Deus no meu nariz, ou o sopro de Deus no meu nariz, é a mesma coisa. Aquela história daquela cena de um espírito saindo do corpo não existe. Isso é doutrina do diabo. Espírito, nesses versículos da palavra de Deus, significa sopro de vida. Ruach, a palavra do hebraico significa ruach. Nós temos que analisar em cada versículo da Bíblia o que quando coloca espírito. Espírito pode ser sopro de vida, o ruach, ele pode ser poder e ele pode ser mente. Tem 3 significados. Em cada contexto eu preciso analisar para saber o que Deus está querendo dizer em cada um deles. O 4, na hora que eu estava lendo, o Senhor pediu para que eu colocasse: não falarão os meus lábios iniquidade. Aqui Jó está falando que ele, enquanto ele tiver vida, sopro de Deus no coração, na vida dele, no seu nariz assoprado, ele fala: não falarão os meus lábios
iniquidade, ou eu não cometerei pecado, nem a minha língua pronunciará engano. O espírito que retorna a Deus na morte é o sopro da vida. Em nenhuma parte das Escrituras se atribui espírito, vida, sabedoria, sentimento depois que uma pessoa morre. O espírito é o fôlego, o sopro de vida e nada mais. O que é uma alma? Então nós entendemos que espírito é o quê? Sopro de vida. E o que é alma? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma. Traduzindo em miúdos, para ficar bem facinho, nós temos que entender o seguinte: pó da terra mais fôlego de vida é igual alma vivente. Espírito, fôlego de vida, sopro de vida. Alma vivente, o que significa? A junção do corpo, quando Deus fez o corpo do homem e assoprou nas suas narinas o espírito, o fôlego de vida, a junção dessas duas coisas, existe a alma. A alma é os sentimentos, a alma é as emoções, a alma é os desejos. Então significa que quando Deus retira o espírito, o sopro de vida do corpo, então já não existe alma. E aí quando eu falo alma, então já não existe mais sentimento, já não existe ódio, já não existe amor, já não existe mais nada de conhecimento ou consciência a respeito daquilo que se acontece ou que se faça debaixo do sol. A alma é um ser vivo. O corpo do pó da terra é um ser vivo? Não. Quando ele passa a ser um ser vivo? Quando ele recebe o sopro de vida, então ele se torna uma alma vivente, uma alma que vive, que tem sentimentos, que expressa emoções. Então a alma é um ser vivo. Quantas almas existem dentro da Igreja Amor de Cristo? Quantas vidas? Então eu vou contar aqui com os porcos. 50 vidas, 50 almas. Amém? Estão compreendendo? Vão caminhando junto, porque vai chegar num momento que é um pouquinho mais difícil. Eu preciso que esteja firmadinho na cabeça de vocês. A alma é um ser vivo. A alma é sempre uma combinação de duas coisas. O corpo mais a respiração. Uma alma não pode existir a menos que o corpo e a respiração se combinem. Então existe alma sem corpo e sem respiração? Se uma pessoa parou de respirar, ela está morta. Existe alma? A palavra de Deus ensina que somos almas, ser vivo. O que volta para Deus então? O espírito ou a alma? Não olha lá não, olha aqui para mim. Hã? Isso, o espírito. A alma, quando o fôlego de vida é tirado do homem, ela imediatamente deixa de existir. E o que deixa de existir? O que é a alma mesmo? As paixões, o amor, o ódio, as razões, a consciência a respeito das coisas que se acontecem debaixo do sol. Uma alma não pode existir a menos que o corpo e a respiração se combinem. A palavra de Deus ensina que somos alma. Então, o que volta para Deus? E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Certo? Então, quando alguém... a alma dessa pessoa está com Deus. O espírito... Eu fui no velório da mãe da vozinha do Saulo, aí o pastor lá, ele dá um faniquito, né? Ele assim, então, que a dona Conceição agora está nesse momento assentado na mesa do rei com a cantina. Eu falei, Jesus amado, como pode isso, né? Então, assim, a maioria, irmãos, 99,9%, isso não é uma continha que eu fiz na minha cabecinha, isso foi o Senhor que me disse, estão enganados. E por causa do engano, da mortalidade da alma, de não conhecer a doutrina como de fato a palavra de Deus nos apresenta, a relação disso com o final dos tempos vai ser terrível. Porque o Satanás vai usar justamente dessas pessoas que estão mortas, aparentemente, né? Morreram, mas os espíritos enganadores, que são os ministros do diabo, se transfigurarão de anjo de luz para enganar a muitos.
Então vão aparecer e vão acontecer coisas tremendas. Elias vai ser personificado. Para quê? E vai até fazer fogo cair do céu. Esse é o versículo da Bíblia. Não estou inventando. Para quê? Enganarão a muitos. Se não conhecer, vai cair. Quem são os Elias do Apocalipse? 144 mil. Eles são os Elias. Eles vão dizer, olha, chegou a hora de você... Se vocês querem servir Baal, que sirva. Se for servir a Deus, que sirva. Mas escolha. A alma morre. A alma, Ezequiel 18:20 diz, a alma que pecar essa, a alma morre. Então, quando alguém fala mortalidade da alma, mortalidade do espírito, não, é imortalidade. A alma não morre. Quando uma pessoa morre, a alma, que é aquela cena que a gente viu, ou espírito, que eles falam, eles confundem tudo, para eles são a mesma coisa, que sai do corpo, essa tem consciência, sabe as coisas que estão acontecendo. Quantas pessoas perdem seus entes queridos? Vamos supor, um filho que estava cursando uma faculdade, que era o sonho da mãe, quando ele termina, ele faz a oração para a mãe que está morta e diz, mãe, essa é para você, ó, estou te entregando aquilo que eu te prometi. Quantas vezes eu já vi essa cena acontecer? Mãezinha, isso é para ti, paizinho, filho querido, estou fazendo isso por você, estou me vingando por sua causa, está feita a vingança. A gente não escuta isso? A alma morre. O que é a alma? Sentimentos, emoções e desejos. Morre? Morre, irmãos. Quando é tirado a vida do corpo, ela se perde, não tem sentido dela existir. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Morreu no mar toda a alma vivente. Morre ou não morre? Morre. De acordo com a palavra de Deus, as almas morrem. Somos almas e o homem é mortal. Só Deus é imortal. Isso está lá em 1 Timóteo, a gente já sabe, 6, 15, 16. O conceito de uma alma imortal, eterna, vai contra a Bíblia que ensina que as almas estão sujeitas à morte. Irmãos, isso é uma coisa terrível quando a gente fala que a alma do ser humano, ou espírito, daquela imagem que a gente vê sair, ela é imortal. Por quê? Porque quando o homem pecou no jardim do Éden, o que Deus fez? Quando ele pecou, ele conversou com os dois, deu castigo para os três, né, para a serpente, para a mulher e para o homem. E em seguida, o que Deus fez? Por que ele expulsou do jardim? Por quê? A árvore da... não, eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles não podiam, após ter pecado, comer da árvore da... Por quê? Porque é necessário. Por que eles mantinham a eternidade? Porque eles tinham que comer da árvore da vida. Só que eles não tinham pecado, então era lícito, era correto, era permitido que eles comessem, para que a imortalidade permanecesse no homem. Mas a partir do momento que o homem pecou, Deus falou, tem que tirar isso daqui. Porque se eles comeram, eu dei uma ordem, para não comer da árvore do bem e do mal, e eles comeram, eles vão acabar comendo da árvore da vida. E aí, se eles comessem o homem pecador comendo da árvore da vida, o que aconteceria? Exatamente. Ia se tornar imortal o pecado. Que é outra coisa que o diabo fala, né? Que fica queimando eternamente lá. E Deus, em Malaquias 4, diz que o homem e o pecado será tornado em cinza. Ezequiel 28 diz que Satanás se tornará em cinza. Porque Deus exterminará o pecado. Porque ele não permitiu que o homem em pecado comesse da árvore da... Isso eu não coloquei nada disso, eu coloquei no slide, tá, irmãos? Mas abre aí, olha que coisa tremenda, como vai confirmar isso, só preciso achar o versículo. Ó, Apocalipse 22, eu vou ler o 1 e o 2, para vocês entenderem. Apocalipse 22, 1 e 2. Diz assim, olha, abriram aí? Apocalipse 2 patinhos na lagoa, versículo 1 e 2. Vamos? Vamos.
E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Como que era o rio? Puro. Água do quê? Água da onde? Da vida. Da vida. Água da morte? Não. Vida. Claro como cristal que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Sabe para que servia esse rio? Para beber. Versículo 2. E no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore do quê? Que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das irmãos. Quando nós chegarmos no céu, limpos do pecado, vai voltar ao que era antes lá no Jardim do Éden. Da mesma forma que o homem podia comer da árvore da vida, ele tinha que comer para que houvesse vida nele. Quando a gente chegar lá no céu, nós vamos continuar comendo da árvore da vida, que é para a cura das... Ela não só servirá para aqueles que ainda, por exemplo, não conheceram o sábado, que nós já sabemos, conforme fala Romanos 2, que Deus julga conforme a luz que recebeu. Tem muita gente que morreu sem conhecer o sábado. Tem muita gente que morreu querendo em doutrinas erradas, mas não era a luz, não era a verdade presente para aquele tempo. Nós já falamos sobre isso, não vou voltar nisso. Mas essas pessoas precisam ser trabalhadas na verdade. Então, essas curas precisam ser geradas. Como não foi a luz do tempo deles, quando eles chegarem no céu, Deus trabalhará através dos seus ministros, evangelizando e curando as nações. Nós seremos um povo, 144 mil, curados aqui nessa terra por completo, por causa da missão e do propósito que Deus tem para mim e para você. Mas é por esse motivo que em Apocalipse 22 fala do rio da vida, que é a água que cura, e da comida, da árvore da vida, que é para a cura das nações. Compreenderam isso? Então, o conceito da alma imortal eterna vai contra a Bíblia, que ensina que as almas estão sujeitas à morte. Então, Deus falou, a alma que pecar, o ser humano que pecar, este morrerá. Certo? Que é a alma. As pessoas boas vão para o céu quando morrem? Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Pausa. Pergunta é, as pessoas boas que estão em Cristo Jesus vão para o céu quando morrem? Irmãos, mas é tão lógico. Para que vai haver ressurreição, segunda vinda de Cristo, e os mortos em Cristo ressurgirão primeiro, se elas morreram em Cristo e já estão lá no céu com Ele? Bah. Não, são coisas que assim, a gente vai lendo a palavra e fala, gente, mas é lógico, como que esse povo enxerga isso? Que lógica tem Jesus voltar, ressuscitar os mortos nele primeiro, sendo que esses mortos que morreram nele já estão com ele? Entende? A lambança que o diabo faz na mente e fica tão cego que lê e não enxerga, ouve e não escuta. João 5, 28 e 29, Thaís. Davi morreu e foi sepultado. Davi foi para onde? Sepultura. Isso. O que é sepultura no grego? Hades, que significa... Sheol é no hebraico. Hades é no grego, no Novo Testamento. O que significa? Inferno. Então, eu posso ler assim, ó, Davi morreu e foi para o inferno. Inferno significa mansão dos mortos. Tá? Então, eu posso ler assim, ó, Davi morreu e foi para o inferno. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Tá certo? Certíssimo. Atos 2, 29. Porque Davi não subiu aos céus. Mas não fala que Davi não foi um homem de Deus? Segundo o coração de Deus? Mas a palavra de Deus está dizendo, porque Davi não subiu aos céus. Se eu esperar, a sepultura será a minha casa. Jó 17:3. Tudo bem, irmãos? Estão entendendo? Não, as pessoas não vão nem para o céu e nem para o inferno, aqui entre aspas, tá? Inferno, aquele inferno que a gente tinha ideia de um fogo queimando eternamente, tá bom? Existe um fogo que arde eternamente? Outra coisa que eu aprendi ontem, né? Ontem, fazendo o cultinho com as crianças da escola sabática,
Foi tremendo, porque quando fala que é um fogo que arde eternamente, na verdade esse fogo não arde eternamente. O que arde eternamente são as suas consequências. Porque aquele que morrer, que for pelo juízo de Deus determinado esse fogo, ele vai queimar e até consumir todo o pecado, porque o pecado é combustível. Quando acabar os pecados, ele é exterminado, vira cinza. Mas a consequência do fogo, ela é eterna. Por quê? Define a tua separação eternamente de Deus. Entenderam? Elas vão para as suas sepulturas, aguardando ali o dia da ressurreição. Qual é o dia da ressurreição? Segunda vinda de Cristo. Está lá em Tessalonicenses, certo? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que estamos vivos. E como o pastor disse, Paulo achava que ele era 144 mil, né? O quanto alguém sabe ou compreende após a morte? Então, nós sabemos que a partir do momento que Deus tira o espírito, o fôlego de vida do corpo, então já não existe mais alma. A alma é sentimentos, desejos, vontades. Então, o quanto alguém sabe ou compreende após a sua morte? Porque se a alma já não existe mais, será que essa pessoa tem consciência depois que ela morre? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas nós não sabemos, graças a Deus, né? Nós seremos 144 mil? Amém? Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória, ou seja, tudo o que aconteceu, fica entregue ao esquecimento. Isso é a alma. Também, ó alma, também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma para sempre. E em coisa alguma do que se faz debaixo do Eclesiastes 9, de 5 a 6. Na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto. Ou seja, para o inferno, sepultura, mundo dos mortos, Hades no Novo Testamento, Sheol no Antigo Testamento, não há projeto nem conhecimento no sentido de consciência, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, 10. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Salmo 115, 17. Deus diz que os mortos não sabem absolutamente nada. Tem como então invocar uma alma já errada, um espírito, então ele desce transfigurado e começa a te contar todas as coisas. Isso é uma verdade? Em termos de alma e espírito, não, mas é uma verdade? Sim. Qual verdade? De que são demônios transfigurados para a grande astúcia do diabo, o engano. Tá bom? Mas não podem os mortos comunicarem-se com os vivos e não estão eles conscientes do que os vivos estão fazendo? Deixa eu perguntar uma coisa. Existem 3 pessoas que nós temos consciência pela palavra de Deus que um morreu e 2 foram trasladados, que estão no céu. Quem são eles? O que morreu? Moisés. E os 2 que foram trasladados? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O Enoque, o Moisés e o Elias têm consciência das coisas que acontecem aqui? Hã? Sim ou não? Acho que sim. Eles estão com Deus. Hã? Eles não têm, irmãos. Nenhuma consciência e não tem poder nenhum sobre as nossas vidas. Isso no Monte da Transfiguração, quem que desce? Moisés e Elias, conversando com Jesus. Qual foi a reação de Pedro? Vamos fazer 3 cabanas então, né? 3 tendas. O que Jesus disse? Nenhum, nem outro. Não é isso? Adorar só quem? Ao Filho. Significa que nenhum dos 2 tem nenhum poder para alterar nada. Quem tem? Consciência. Quem tem a consciência de todas as coisas, a presciência de todas as coisas? Deus. Quem que dá esse conhecimento para Jesus? Deus. Quem que passa esse conhecimento para o homem por meio de Cristo Jesus? Os anjos.
Isso, o pastor falando, e os dois não conversavam com Pedro. Conversavam com quem? Somente. Tá? Guarda isso na cabecinha de vocês. Então, mas não podem os mortos comunicar-se com os vivos? E não estão eles conscientes do que os vivos estão fazendo? Assim como o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado de seu sono. Jó 14:12. Os seus filhos recebem honra, ou seja, sabe aquelas coisas, se formou na faculdade, o filho ganhou uma promoção no emprego tão sonhado, que a mãe estava consciente orando, aí ela fala, mãe, consegui. Então, ó, os filhos recebem honra, sem que ele o saiba, são humilhados também, sem que ele o perceba. Então, quem morreu está dormindo, não sabe de nada. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja pereceram, já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A gente já tinha lido isso. Não, os mortos não podem manter contato com os vivos, nem sabem o que estão fazendo. Eles estão mortos. E seus pensamentos, a sua alma, já pereceu. Salmo 146:4. Jesus se referiu ao estado dos mortos de sono em João 11, de 11 a 14. Eu fiz bem pequenininho aí, mas se você não estiver dando para enxergar, você abre a tua Bíblia. Então Jesus disse assim, ó. Assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do... Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo? Não é pergunta. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está? O que é o estado de morte? Está? Eu não coloquei também, mas aquela menininha chamada Thalita, como é que ela estava? Estava todo mundo chorando, os pais, mas por que vocês estão chorando? A menina está dormindo. Depois ele foi lá e ressuscitou a menina, não é isso? Então, a morte é sono, o estado da morte, sono. Quer saber como é isso? Igual você deita na sua cama e dorme e perde a consciência de tudo. Às vezes tem vezes que a gente tem um sono tão pesado que a gente não fala assim, nossa, apaguei, não vi mais nada. E às vezes está um barulhão ao redor, as crianças na igreja, no meio do louvor à tarde, que estão um barulhão e elas estão apagadas. Você pergunta para ela, você sabe o que aconteceu, filha? Você escutou o barulho, a música alta? E eles não sabem de nada. O sono, a morte é um sono. Por quanto tempo os mortos irão dormir? Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais. Então, até quando que o homem vai dormir? Os que morreram em Cristo. Isso, até que não haja mais céu, até a volta de Cristo. Eu pus esse versículo aqui, eu acho. Virá, pois, como um ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão. E Apocalipse 6:14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. Apocalipse 6 está descrevendo a volta de Cristo. Vocês lembram? Aí depois tem a pausa que vem o Apocalipse 7 explicando quem são aqueles que subsistirão naquele dia, permanecerão de pé. Então o céu retirou-se como um livro que se enrola e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Até quando eles vão ficar mortos? Os que estão em Cristo, até a volta de Cristo, tá? Até o momento em que o céu se retirará. E aqueles que não morreram em Cristo? O que acontece na segunda volta de Cristo? Continuam dormindo. O morto irá dormir até o grande dia do Senhor no fim do mundo. Na morte, os seres humanos estão totalmente inconscientes, sem nenhum tipo de atividade ou conhecimento. O que acontece com os justos mortos na segunda vinda de Cristo? A gente já sabe. Apocalipse 22:12 diz, o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:16 e 17. Tudo bem? Isso aí está bem facinho, né? E o que mais que vai acontecer com os mortos? Além deles ressuscitarem, eles ressuscitarão os que morreram consumidos, sei lá,
nasceram imperfeitos ou adquiriram uma imperfeição ao longo da vida por causa da alimentação, às vezes perde uma perna, um braço, um acidente, eles ressuscitarão do mesmo jeito? Não. Todos seremos, olha que coisa tremenda. Todos. Aqueles que nós, os 144 mil, estaremos fuzilados. Sabia disso, né? Imagina. Por isso que Deus fala, prepara a saúde para agora, porque naquele tempo não terá comida em abundância, mas aquilo que Deus nos sustentará será suficiente pela saúde adquirida no tempo. Porque as pragas, elas durarão 45 dias, que Deus sabe que é um prazo suficiente para aquilo que Ele vai mandar, através da saúde que nós adquirimos, nos sustentar. Mas nós estaremos bem magrinhos, estaremos bem abatidos, porque é uma guerra tremenda. Então nós precisaremos ser também transformados. Tanto os que morreram, que também, além de serem muitos acidentes ou qualquer outra coisa que vão ser totalmente transformados do estado de corruptíveis para incorruptíveis. E também, você sabe, se você abrir uma sepultura de uma pessoa que morreu há 10 dias, ou vai estar todo em estado de putrefação, e a que morreu 1 ano só vai estar o esqueletinho. Então, é um milagre, um poder de Deus manifestado naquele dia, tá bom? Então, todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. E os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Porque é necessário que isto que é corruptível, esse corpo corrompido pelo pecado, se revista de incorruptibilidade, de perfeição. E que isto que é mortal, esse corpo, se revista de imortalidade. 1 Coríntios 15, de 51 a 53. E aqui acontece, né? Então, naquele dia, essa cena que eu lembrei da Tatiana. Do nenenzinho sendo tirado da sepultura, totalmente, né, perfeito, sendo entregue à mãe. Você comentou, mas vai ter uma ressurreição especial também junto com... Sim, essa ressurreição especial de Daniel 12, versículo 2, ela acontece... Isso. Muitos serão ressuscitados. Por que a gente sabe que é uma ressurreição especial? Porque o Daniel 12, 2 diz muitos, e não todos. Então, se fosse a mesma ressurreição de Tessalonicenses ou do Apocalipse, diria, todos que morreram em Cristo naquele dia serão, mas lá diz, muitos. E outro detalhe do versículo é o seguinte, que além de falar muitos, disse aqueles que estavam em Cristo e aqueles que o traspassaram. E a gente sabe, pelo estudo do Apocalipse, que aqueles que traspassaram Cristo são ímpios, são iníquos. E a gente sabe que esses não ressuscitam. Por isso que a gente sabe que é uma ressurreição especial. E ela acontece quando? Eu estudando a Bíblia, não assim, pelo menos eu ainda não recebi essa luz de forma clara, mas no meu entendimento, essa ressurreição ela acontece na vinda de Cristo. Um pouco antes da ressurreição de todos os que morreram em Cristo. Mas por que você acha isso lá? Porque os traspassados, os ímpios, ressuscitam. Você imagina, Caifás, o Pilates, os outros, entendeu? Imagina esses caras mal ressuscitando e permanecendo quanto que a nossa guerra não. Então eu não creio que é só... E o propósito do versículo, quando fala que eles verão, Jesus falando para Pilatos, você vai me ver voltando. Então... o entendimento que a gente tem é que eles ressuscitam para ver Jesus, não para ficar aqui 40 dias, 10 dias, 15 dias. Então, momentos antes, porque o privilégio de ver a pequena nuvem, a pequena luz se transformando cada vez mais é só de 144 mil, irmãos. Porque os mortos em Cristo não vão ver. Quando Jesus veio em glória, então Ele chama os mortos em Cristo a ressuscitarem. Quem vai assistir toda a cena maravilhosa e gloriosa de Cristo? Quem está de pé. Então, como Jesus prometeu para eles, acho que está lá em Mateus, não vou lembrar onde está não. E Jesus prometeu, quem puder me ajudar eles? 26? É isso aí, ó. 26, 64, Mateus. Disse-lhes Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve
o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então ele estava falando isso aqui, então ele falou, para quem que era mesmo que ele falou aqui? Para Caifás. Então ele falou, Jesus falou, você vai me vendo. Então eu creio que essa ressurreição especial acontece no dia da vinda de Cristo. Isso também já é uma revelação dos 144 mil de saber, esse é o dia. Porque ele só permite essa ressurreição para que ele veja, tá? Tudo bem? Hã? Pode fazer. Por exemplo, uma pessoa iniciando a vida cristã. Ela não tem todo conhecimento, ela ainda vive ainda no mundo e ela quer viver em Cristo. E acontece que ela morreu. O que vai acontecer com essa pessoa? Se ela não recebeu a luz, ela vai ser julgada conforme a luz. Tá? Tem uma pregação, vou pedir para o pastor postar. Chama, é a parte 2 do juízo de Deus, chama Julgados conforme a luz de Romanos 2. Eu até assisti esses dias, foi muito bom para mim. Eu vou pedir para ele postar de novo, que isso vai esclarecer bastante. Tá? Julgados conforme a luz. Então, eles serão recompensados. Tudo bem com relação ao juízo, à ressurreição especial? Eles serão recompensados, serão ressuscitados, receberão corpos imortais e serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Não haveria propósito para uma ressurreição se as pessoas fossem levadas para o céu no momento da sua morte. Por que Jesus ia vir? Vim para quê? Porque ele veio para pegar aqueles que são deles, mas se já morre, já vai, para que volta a segunda vez? Pastora. Oi. Mas tem uma doutrina, minha mãe, uma vez eu fui conversar com ela sobre isso, ela crê que os mortos em Cristo dormem. Mas os que morrem sem Cristo vai para o inferno. Então tem essa doutrina também, entendeu? Tem os que acham que vão para o céu, mas igual minha mãe crê que os que morrem em Cristo dormem. E os que morrem sem Cristo que vão para o inferno e começar a se queimar. Entendi. Todo mundo entendeu o que a Tânia falou? Não é verdade. Todos dormem. Todos dormem, tá? Tanto os maus quanto os bons, tá bom? Porque é o sopro de vida, é o espírito que é tirado, né? Que volta para Deus, e eles confundem com os espíritas, né? O espiritual, por isso que eles falam que, como fala, volta para Deus, então quem morreu em Jesus, volta para Jesus. Quem não morreu em Jesus já vai para o inferno, já é um julgamento automático. Qual foi a primeira mentira do diabo? E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A antiga serpente chamada o diabo e Satanás. Por que Satanás? Isso são as sutilezas, viu, irmãos, que a gente precisa aprender. Quando ele disse assim, ele já sabia que não seria uma morte imediata. Mas a mulher acreditava que quando Deus falou, se comer vai morrer. Ela achava que quando ela desse a primeira mordida no fruto, imediatamente ela morreria, fisicamente. Mas na verdade o que Deus estava falando, como tudo que Deus fala, é espiritual. E a gente precisa entender. Então quando Deus falou assim, ó, se você comer, certamente morrerá. Quando ela deu a mordida, ela morreu. Como? Espiritualmente. Houve uma separação, porque houve um pecado, uma separação dela com Deus. Isso é morte espiritual. O significado de morte é isso, a separação eterna de Deus. Mas o diabo usa de sutileza. Ele fala, certamente não morrerás. Satanás disse a Eva que o pecado não traria morte. Certamente não morrereis, disse ele. Por que o diabo mentiu para Eva a respeito da morte? Será que este assunto é mais importante do que imaginamos? Essa mentira é uma das pedras angulares do reino do diabo. Irmãos, é uma das mais fortes. A gente escuta falar tanto, eu creio que a igreja até que fala, tá bom, morte é um som. Mas se você não tiver convicto, porque pessoas vão chegar com versículos da Bíblia, então me explica isso. Você precisa estar bem separadinho na sua cabeça. O que é espírito, o que é alma, o que é corpo. Saber os versículos da Bíblia, porque senão o diabo te engana com as sutilezas e traz dúvida ao teu coração. E quando ele começar a operação de milagres, você vai titubear e cair. Porque serão grandes, viu, irmãos? São grandes os milagres. Se você não estiver firme no conhecimento da palavra, cai. Não duvide do que o diabo é capaz de fazer, irmãos. Ele não pode ressuscitar, tá? Ele personifica, tá bom? Ele se transfigura na imagem daquela pessoa, tá? Essa mentira é uma das pedras angulares do reino do diabo. Ele tem operado poderosamente milagres ao longo dos séculos, através de pessoas que afirmam receber seus poderes
dos espíritos dos mortos. Exemplo, na Bíblia. Magos do Egito, lá em Êxodo 7:11, fala que o faraó chamou seus feiticeiros para fazer os mesmos prodígios que Moisés fazia, mas através do Espírito de Cristo. A mulher de Endor é aquela mulher que o Saul chama para, como é que fala? Comunicar com Samuel, com o profeta, né? Invocar Samuel, né? Que Samuel tinha morrido e Saul estava perturbado no seu espírito e ele queria saber do Samuel, então ele usa essa feiticeira. E Daniel 2:2, que quando Nabucodonosor recebe o sonho e ele fica atribulado no seu espírito, daí na questão da mente, né? Chama também os feiticeiros para adivinharem o que estava acontecendo. Levíticos 19:31 diz assim, não vos virareis para os adivinhadores, ou seja, não buscareis, não dê atenção, porque quando eu viro para um adivinhador, então aqui está o adivinhador e aqui está Deus. Então quando eu viro para o adivinhador para buscar conhecimento, o que eu estou fazendo? Virando as costas para Deus. Então não vos vireis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, comunicação, não sei se nessa foto vocês vão conseguir enxergar daí, mas aqui tem um espírito ou uma alma. Uma pessoa que morreu ministrando a uma pessoa que está lendo um livro aqui. E aqui uma pessoa ministrando a um menino que está estudando. Estão vendo? Isso acontece? De alma, espírito, de pessoas? Não, mas isso acontece no mundo espiritual? Sim. Da mesma forma que os ministros de Deus estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação, também os ministros do diabo estão a serviço daqueles que hão de herdar o lago de enxofre. Então, irmãos, é impressionante. Eu vi uma vez uma cantora, aquela Paula Fernandes, é isso? E ela falando que todas as músicas dela, ela acredita muito, ela explica. Ela falou, eu acredito muito. Uma entrevista que ela deu para televisão muito tempo atrás, ela diz assim, eu acredito muito, porque eu sei que eu não sou capaz de fazer essas músicas e as palavras que eu nunca nem ouvi nem conheço, e eu sei que tem alguém ali ministrando para mim a respeito das músicas que eu tenho que cantar. Irmãos, quando eu vou preparar a palavra de Deus, e eu sento, eu falo, Deus, sempre assim, envia os teus ministros, eu não tenho capacidade. Irmãos, eu sinto o Espírito falando, olha, põe isso, põe aquilo, agora liga esse versículo com outro versículo. Lembra aquele versículo? Às vezes eu não sei, aí eu vou lá no Google, digito como ele é escrito, às vezes eu não sei o endereço, mas eu sei ele. Coloco então junto a esse com ele. Então, os ministros estão sempre nos auxiliando. Tanto o do Senhor, que estão ao nosso redor, quanto os do diabo, que estão ao teu redor. Por que eles estão ao teu redor? Esperando uma oportunidade, uma brecha para entrar e ministrar na tua mente. E essa semana, quando eu falo disso, eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito atacada na minha mente. E assim, é uma coisa tão intensa que às vezes eu fico, nossa, totalmente fora, eu tenho que pedir muito socorro pro Senhor. Até eu conversei um pouquinho com o Sara, ele falou, amor, quando começar a acontecer essas coisas, você tem que me contar. Eu falei, mas eu tenho medo de colocar para você e você não, tipo assim, trazer dúvida ao teu coração. Então eu prefiro buscar o Senhor até que Ele me responda e tranquilize a minha alma. Hoje era um dia que eu não tinha condição de estar aqui. Eu sei que na minha fraqueza o poder dele se aperfeiçoou e é pela fé que eu vim. Porque por condição, em termos de mente, eu busco o Senhor, me socorre, toma cativo os pensamentos que não estão orando, vigiando e orando o dia inteiro. Então, isso de fato acontece, mas são os anjos, né? Agora, você precisa começar a ter sabedoria e discernimento para identificar quem é que anda ministrando na tua mente. Que tipo de pensamento você anda aceitando. Cristo realmente, agora começa a parte que eu creio que não vai ser difícil, porque quando Deus fala fica facinho, né? Mas que pode causar uma certa confusão e um certo questionamento do povo lá de fora para você, usando os versículos da Bíblia. Bom, a gente está falando então que Espírito é o que mesmo? O Espírito pode ser o quê? Tem 3 coisas que o Espírito na palavra de Deus podem significar. Primeiro deles que a gente aprendeu, sopro. O que mais? Mente e poder.
A gente não fala que o Espírito Santo é o poder, o Espírito Santo é o poder de Deus derramado, sim. O Espírito pode também dizer respeito à mente, né? Quando eu estou com o meu espírito atormentado, atribulado. E também o sopro de vida. Como que a gente vai identificar na palavra de Deus? Através do contexto. Agora, olha a pergunta. Cristo realmente pregou os espíritos em prisão? Sabia que tem esse versículo na Bíblia? Vamos ver então? Vamos entender isso? Aonde que está isso? Lá em 1 Pedro 3,18. Vai dizer o seguinte. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecadores. Pelos pecados. Padeceu, morreu uma vez na cruz. O justo, Jesus Cristo, pelos injustos, todos nós, para levar-nos a Deus. Então, Cristo mortificado, na verdade, na carne. Então, onde Cristo morreu efetivamente? No corpo físico, na carne. Mas vivificado, não é no Espírito, é pelo Espírito. Então, quem vivificou a Cristo? O Espírito Santo de Deus, que é o poder. Isso está na Bíblia? Sim, olha lá. Em Atos 2 tem muitos versículos que falam que Deus ressuscitou Jesus pelo seu poder. Eu peguei esse daí, Atos 2:32, que diz assim: Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. Então, continuando, 1 Pedro 3,18, nós vamos lá para o 19, ó. No qual também foi e pregou aos espíritos na prisão. Vamos continuar, depois eu explico. Versículo 20, continuando aí, 1 Pedro 3. Os quais em outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8, no sentido de ser vivo, certo? Se salvarem pela água. Vamos entender isso na ótica de Deus, na verdade dele? Então vou ler de novo explicando. Primeiro todo mundo entendeu, né? Mas vivificado pelo Espírito, no poder do Espírito de Deus, Atos 2:32. 19. Na qual também pregou os espíritos. Os espíritos aqui significa mentes em prisão. Nós precisamos entender o que significa, por que Pedro usa esse contexto, pregou aos espíritos em prisão. Primeira coisa que eu preciso entender, em Daniel 2:1 diz o seguinte, eu não disse lá que mente é espírito? Sim? Vamos ver isso num versículo confirmando? Daniel 2:1 diz assim, e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor um sonho, e o seu espírito se perturbou. A sua mente estava perturbada. Às vezes a gente não fica por isso quando você fala assim, nossa, eu estou perturbada. Nossa, é tanto dardo informado da minha mente. Nossa, isso é perturbação da mente ou do espírito. Se perturbou e passou-lhe o seu sono. Ou seja, ele ficou com insônia. Estava sem sono para dormir. Aí foi buscar Daniel, né? Quando chegou lá para Daniel, ele disse, e o rei lhe disse, tive um sonho, contando para Daniel. E para saber o sonho, está perturbado o meu espírito, a minha mente. Outra coisa que nós precisamos saber, eu disse que espíritos aí são mentes em prisão. Vamos ver o que é prisão, segundo a palavra de Deus. Provérbios 5:22 diz o seguinte, quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão. E com as cordas do seu pecado será detido. Então, uma mente que está em pecado, ela está aprisionada. Vamos ver também Isaías 42:7, que diz o seguinte, para abrir os olhos dos cegos, para tirar a prisão, os presos e do cárcere, os que jazem em trevas. Então, quem está morto espiritualmente está em trevas. Então, quando fala jaz é de morte. Vocês estão entendendo? Sim? Estão compreendendo o raciocínio? Então, tá bom. Então, vamos voltar. Agora tem outro versículo que fala, Efésios 4... calma.
Vamos lá, não. Vou voltar aqui, ó. Então, para quem? Que mentes são essas que Cristo pregou? Então, nós temos que ler o contexto de 1 Pedro 3 para entender o que o Pedro estava querendo dizer quando disse que Jesus também pregou os espíritos em prisão. Porque eu já fui ministrada nisso, de que Jesus desceu ao inferno quando eu acreditava, e lá pregou para aqueles que não tiveram tido a oportunidade quando eu acreditava que a graça não estava no Antigo Testamento. Tinha descido lá, tinha pregado aos espíritos, dando a oportunidade, né, porque Deus é um Deus justo, dar a oportunidade para aqueles que estavam no inferno, e se eles aceitassem, então eles saíam de lá. Essa era a doutrina que tinha me sido passada. Mas eu tenho que olhar o contexto para entender o que está querendo dizer. Então, Pedro fala que Jesus, nos tempos, vamos lá ver no versículo 20, os quais em outro tempo, então Jesus, em outro tempo, os espíritos que estavam sendo rebeldes, iníquos, estavam presos no pecado, quanto a paciência de Deus esperava nos dias de Noé. Por que Pedro cita Noé, o tempo de Noé? O que aconteceu? O mundo foi destruído. Então foi o tempo em que Jesus ministrou intensamente as mentes que estavam cativas no pecado, porque ele ia destruir tudo. Então, nesse momento, Deus, através do Espírito de Cristo e dos ministradores, trabalhavam nessas mentes presas no pecado. Nós sabemos que a época de Noé era uma época terrível. Era igual tudo que a gente faz hoje, casava, andava-se casamento, bebida, comida, orgia. Tudo isso estava num grau tão intenso que Deus precisou destruir. Sabe mais ou menos quantos habitantes tinham na Terra na época de Noé? Quase 8 bilhões de habitantes. É o mesmo número que nós estamos alcançando hoje. Então Jesus precisava trabalhar intensamente. E é a mesma coisa que Jesus está fazendo hoje. Por isso que Pedro, inspirado pelo Espírito, usa os quais em outro tempo foram rebeldes, essas mentes que estavam aprisionadas no pecado. E Jesus trabalhou através da paciência de Deus que esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Compreenderam esse versículo? Então, quando alguém, mas está escrito aqui, ó, Jesus pregou os espíritos em prisão. Você vai falar para mim que tem. Aí você tem como explicar, você vai citar lá. Então, o versículo Provérbios, Daniel, para explicar o que é espírito, que pode ser mente, da palavra ruach, tem vários significados. E vai também usar Provérbios 5:22 e Isaías 42:7. Anota isso, irmão, para guardar, porque quando alguém chegar te perguntando, você já está com o seu estudinho lá, ó, na ponta da língua. Tá bom. Acontece outro problema aqui. Em Efésios 4:8 diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, se não também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Vamos entender Efésios junto com 1 Pedro? Então, o que também está querendo dizer em Efésios? Quem que subiu ao alto? Morreu e foi levado aos altos na frente de todos os varões. Aí veio 2 varões, anjos, e ele disse: por que vocês estão olhando Jesus da mesma forma com que ele subiu, ele vai descer de novo? Então, pelo que diz, subindo ao alto, quem? Jesus. Antes dele subir ao alto, o que teve que acontecer? Ele morreu. Então, quando ele subiu ao alto, o que ele levou cativo ao cativeiro? Nós estamos falando do que mesmo? Morte. Quando Jesus venceu a cruz, ele venceu a morte. O que ele levou cativo ao cativeiro? A morte. Que nós falamos lá em 1 Pedro? Que quem está cativo está preso. Ele não estava pegando as mentes em prisão, os espíritos em prisão. Aqui é a mesma coisa. Então ele está falando assim, ó, pelo que diz, subindo ao alto, levou a morte ao cativeiro e deu os dons aos homens. Depois de 50 dias que Jesus morreu e ressuscitou, teve o Pentecostes. Por que ele precisou morrer e subir aos altos? Para dar o quê? Dons aos homens.
A sequência desse versículo lá embaixo fala, e depois que terminou o versículo 10 fala, e tornou uns apóstolos, outros profetas, é a continuação que eu não pus, tá? Olha, isso, Jesus, ele subiu, que é, senão também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, a sepultura, ao Hades, ao inferno, a mansão dos mortos. Ele não descansou no sábado? Não morreu na tardinha da sexta-feira e entrou o sábado descansando e ressuscitou para começar a sua obra no primeiro dia da semana? Sim? Então, exatamente. Hades, sepultura, inferno. Tudo bem? Bem facinho, né? Depois que Deus explica. Aquele que desceu, ou seja, Jesus que desceu as partes baixas da sepultura, o inferno, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Por que todos os céus? Porque nós sabemos que é o primeiro céu, que é esse que a gente vê, o segundo céu, que é onde acontecem as batalhas espirituais, e o terceiro céu, que é onde Paulo foi levado, certo? Que é a morada de Deus, para cumprir todas as coisas. Pode falar. Se ele desceu na mansão dos mortos, essa parte também tem, entendeu? Ué, ele não morreu? Morreu. Então, ele morreu como qualquer um. Entendeu? Morreu, foi sepultado, né? E desceu à mansão dos mortos. Entendeu? Ele morreu quando alguém morre, é sepultado. É isso que quis dizer a palavra. É porque aí gera aquele contexto que a senhora falou, porque ele vai lá, ele dá arrependimento das pessoas. Não. Tá? Tem que ler o contexto da palavra de Deus inteirinho para poder entender. Então, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O salmo, olha que tremendo, sabe quem escreveu esse salmo aí? Davi. Davi é profeta, vocês sabem, né? Olha o que ele escreve no Salmo 68, 18. Ele dá a profecia que se cumpre lá em 1 Pedro, no que a gente está estudando em Efésios. Olha lá, ó. Tu subistes ao alto, falando de Jesus, né? Já colocando como presente, mas no momento dele fala, tu subiste, credo, mas ainda não tinha acontecido. Isso foi acontecer só no Novo Testamento, quando Jesus morre e ressuscita. E Davi fala assim, ó, tu subistes ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Amém? Entenderam? Um aviso solene. No fim dos tempos, Satanás voltará a usar a magia como fez nos dias de Daniel para enganar o mundo. Feitiçaria, isso é a parte mais importante. Por que a gente está estudando isso? Porque ele vai usar dessas confusões que 99,9% do povo acredita e vai começar a constranger vocês. Essa semana eu fui no supermercado e encontrei um pastor na fila Estava lá passando minhas coisinhas no caixa. Daí ele falou alguma coisa, ele falou assim, você é seu vizinho no céu. Eu falei, depende, você acredita na Trindade? Aí ele falou assim, eu acredito em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu falei, Trindade? Ele falou, eu falei, não, eu acredito em Deus, o Pai, eu creio em Jesus Cristo como Filho de Deus, unigênito do Pai, e creio no Espírito Santo como um poder de Deus derramado sobre os homens. Não numa Trindade, Deus é uno. E aí eu comecei, e a mulher do caixa lá passando assim, ele ia ficando assim, ó, sem fôlego, porque ele tentava rebater e não conseguia. Aí eu falei assim, então tá bom, então acha pra mim o trono do Espírito Santo no Apocalipse. Se você me mostrar a adoração ao Espírito Santo no Apocalipse, eu me rendo. Não tem. E aonde tem adoração ao Espírito Santo na Bíblia inteira? Não tem. Eu falei, então por que você está adorando? Adora a Deus e adora ao Filho, porque todo Apocalipse, por que eu sempre falei do Apocalipse? Porque é a mensagem presente, é o que nós vamos viver. Eu falei, então a palavra de Deus fala para adorar ao Pai e ao Filho, e não ao Espírito, porque é um poder, não se adora poder. Aí ele ficou quieto, baixou a cabeça e falei, irmão, Deus te abençoe, você só vai ser meu vizinho se você deixar de acreditar na Trindade. Vazei. Então, assim, muitas situações Deus vai começar a colocar na vida de vocês. E como que você vai responder? Quando você alguém te perguntar, mas ela vai no velório de uma pessoa conhecida, que é o evangelho, você fala, mas eu estou descansando porque ela está com o Senhor agora. Não, irmã, ela não está. Aí você tem
autoridade em Cristo Jesus para desfazer o engano do diabo na mente dessa pessoa? Então Deus está nos treinando. Nós não cantamos hoje, Deus está me ensinando. Irmãos, aprende. Isso é proteção, porque eles vão vir com versículos que vão te constranger e você não vai saber explicar. E aí, quando você não sabe explicar, Satanás aproveita para semear a dúvida no teu coração. Pastora, Oi? no caso de um menino que morreu, a gente pode usar o termo descansando? Pode, pode, porque descansando significa dormindo. Tá? Pode sim, não, ele está descansando, pode sim. Porque a gente sempre fica nessas situações, né? De dar uma palavra, para descansando. Né? E pode, é lícito. Você falar a palavra, porque acho que Deus até permite, porque tem certas circunstâncias que a gente não pode, no momento de dor, né, de chegar e falar, não, se eu usar a palavra descansar é dormir. Eu vou descansar, não é dormir? Vou tirar uma soneca, vou dar uma descansadinha agora à tarde. É dormir, o que você vai fazer? Dormir. E dormir é morte. Pode sim, viu? Não tem problema não. Então, feitiçaria é uma agência sobrenatural que alega receber o seu poder e sabedoria dos espíritos dos mortos. Apocalipse 18, 23 diz o seguinte, parte final, vou ler todo, mas o mais importante é o final. E a luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas suas feitiçarias. O Apocalipse 18 fala de quem? Da Babilônia. Quem é a Babilônia? A mãe? É a Igreja Católica. Então, quem vai operar todas as feitiçarias de modo que engane as nações? Por que Deus está falando isso? Porque feitiçaria, nos últimos tempos, terá relação direta com as pessoas que morreram e muitos serão transfigurados, personificados para confundir, principalmente a imagem do profeta Elias. Então vocês precisam estar com o conhecimento da palavra fresquinho para não cair, tá? Porque vão ser grandes os milagres. Até nós que conhecemos a palavra e sabemos, ficaremos admirados de tanto poder que Satanás usará com a permissão de Deus. Por quê? Porque os eleitos de Deus não serão enganados. A palavra de Deus fala que, se possível, mas se eles foram eleitos e escolhidos, Deus não permitirá. Porque eles terão estudado e estarão firmes nas doutrinas que é de Deus e não do diabo. Amém? Se passaram por discípulos de Jesus, Satanás e seus anjos enganaram milhões, fazendo-se passar pelos queridos santos, profetas e até mesmo apóstolos e discípulos de Cristo que já morreram. Vamos ver isso na Bíblia? 2 Coríntios 11, 13 diz lá, ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de... Aqueles que creem que os mortos estão vivos, sob qualquer forma, certamente serão enganados. Por isso que nós precisamos estar firmes em cada doutrina. Se tiver, irmãos, uma pinceladinha, um pontinho de dúvida no teu coração, é suficiente para o diabo fazer confusão. O Fábio falou hoje sobre a armadura do cristão e eu li lá Efésios 6:11 a respeito de permanecer firme para discernir as astutas ciladas do maligno, e a gente só discerne com o estudo da palavra, o bom entendimento e o reter da palavra no coração para não pecar contra Deus. Os demônios realmente operam milagres? Sim ou não? Sim. São espíritos de demônios. Espírito, que sentido que está espírito aí, ó? Espíritos de demônios. Poder. O poder dos anjos de Deus que operam, misericórdia, anjos do diabo que operam milagres. Irmãos, todas essas igrejas que operam milagres, de fato eles acontecem. Mas esses milagres não são produzidos por... Eu acho que já preguei sobre isso e eu ouvia muito isso. Que, mas usou o nome de Jesus, eles têm que sair. Irmãos, não acontece isso. Porque eu não vou me lembrar o versículo também, vocês me ajudam aí. Eu acho que é em Mateus também, que diz assim, falando sobre a volta de Cristo, que naquele dia muitos dirão, ei Jesus, mas eu curei no seu nome, eu expulsei
demônios no seu nome. E ele fala, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Significa o seguinte, que eles não operaram esses milagres pelo poder de Deus, mas senão pelo poder do diabo. Então não tem comunicação com o poder de Deus para uma obra do inferno. Deus opera para as coisas suas e o diabo opera para as coisas suas. O diabo tem poder de colocar e tirar aquilo que ele coloca. Então ele opera milagres. Certo? Mateus 7, 22, isso que eu acabei de ler. Nossa, eu acho que estava vendo, procurando alguma coisa. Estava lendo agora. Eu vi um vídeo de um pastor dizendo que ele estava lutando com o demônio, que só o nome de Jesus não foi suficiente para o demônio ir embora, que ele teve que bater firme bem, que ele expulsou o demônio. Lá para mim foi uma parte. São as. Isso daí é bem agressivo, porque assim, a gente que conhece não vai cair nessa, né? Eu expulsei. Eu peguei eu peguei os versículos que falam que são o nome de Jesus, para expulsar os demônios, coloquei esse versículo para contextuar sobre essa fala desse falso profeta, que eu fico horroroso. O que é, Marlene? Eu queria perguntar se essas igrejas, a gente vê na televisão, faz milagre no nome de Jesus? Não é no nome de Jesus. Eles operam milagre, mas é no poder do diabo. Porque eu acho, se eu não me engano, vocês me ajudam também, acho que no Salmo 103, 20, confere para mim, diz que os anjos são poderosos. Como é que é o versículo mesmo? Magníficos em poder. Então, quando Satanás, irmãos, era os terceiros no reino, em termos de poder. Ele era o aferidor de medidas, não tinha anjo maior, mais poderoso do que Satanás. E quando ele caiu, irmãos, os dons que Deus dá, eles não revogados. O jeito que ele era, ele caiu com todo o poder. Entende? Todos os outros que desceram também, e teve eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que são coisas que o Senhor tem conversado comigo, mas uma porção dos anjos que caíram, sabe quantos são? Uma porção, é 1/3. 1/3 não é igual a 144 mil, mas parte desse 1/3 era 144 mil. E esses 144 mil anjos eram os que serviam Deus no templo. Para você ter uma ideia do poder e da qualidade em termos de poder que esses anjos caíram. Satanás, ele é extremamente ardiloso, convincente, e ele conseguiu convencer 144 mil anjos que trabalhavam direto na presença de Deus. Tem noção disso? O poder que está na mão de Satanás, fora os outros, tem os chifres, que nós sabemos que tem principados, potestades, nós sabemos que tem hierarquia, né? Mas 144 mil dos mais poderosos que serviam direto no trono junto com Deus. Então, igual a estava perguntando que tipo assim, eles, tem muitas, eu não sei qual, né? Na televisão que fala, fazendo milagre, todo mundo dá para isso, do leicinho, da água. Em nome de Jesus. Então eles falam só para falar. Porque isso é a sutileza para enganar, porque se eles não usarem o nome de Jesus, não fizer um templo, não pregar a palavra de Deus de forma, assim, com muita sutileza, a gente descobre, entendeu? Então é muito disfarçado, é muito sutil, eles necessitam usar para que enganem, senão não enganam. E o povo vai lá procurando quem? Jesus. Receber, o povo é enganado por quê? Porque vai procurando receber milagres. Não vai procurando o abençoador, vai procurando a bênção que o abençoador pode dar. Aí vai depender do Deus e da sinceridade do coração de cada um, porque nos últimos tempos Deus vai trabalhar com essas pessoas que estão perdidas em todos esses lugares. Os sinceros serão alcançados, tá? Irmãos, e tem sincero, viu? Eu tenho convivido com pessoas que estão dentro da igreja católica, dentro de outras. A gente se contorce, né? Desesperado. Não, vontade de botar a boca no mundo e Deus quieta. Não é tempo. Se você falar, não vai compreender, porque eu não abri o entendimento para que compreendesse. Então não é tempo. Vai chegar o tempo? Vai. Qual é esse tempo? Trombeta, o juízo de Deus com misericórdia. E o arrependimento vai ser. Aí nós temos que estar com tudo na ponta da língua para,
É liberar o alto clamor, tá? Tudo bem? Então essas são as sutilezas, usar o nome de Jesus, porque não tem lógica, irmãos. Como que usou, e Jesus fala, ué, mas eu não te conheço, mas usou o nome dele, como? Entende? Não é pelo poder de Deus e nem de Jesus. E depois usaram que realizam sinais, maravilhas e prodígios na mentira, né? Na mentira. Isso, na Depois, mentira. é tudo envolvido com tanto poder financeiro. Porque essa é a obra do diabo, né? O poder, dinheiro. Você vê esse apóstolo, que eu não sei o nome dele. Então, ó, os espíritos de demônios que operam milagres. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios. É muito grande, irmãos. Quando eu falo que é poderoso, e a palavra de Deus diz que são grandes os sinais, por isso que nós precisamos voltar nas doutrinas, entender cada texto bíblico, cada dúvida que tiver tem que ser tirada nesse tempo. Essa raiz tem que ser aprofundada porque vai ser grande. E os nossos olhos verão esses grandes milagres. E como você vai se posicionar diante deles? Uma dúvida é suficiente para te trazer a confusão e você se perder na reta final da presença do Senhor. Então eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. É possível? Não. Os escolhidos? Não. Por que não vai ser? Então, assim, eles operam. Os demônios operam grandes sinais, como a gente vê, que faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu. Apocalipse 13, quem lembra para mim que significa o quê? Quem lembra do tema de Apocalipse 13? As duas bestas, uma que emerge do mar, que é quem? E a que emerge da terra? Isso. Aqui está falando de qual besta? Na segunda parte do versículo 13, versículo 3. Quem que vai fazer tão grandes sinais de maneira que até o fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens? Hã? Estados Unidos, irmãos. É através deles que tudo vai começar. Tá? É através dos Estados Unidos e de toda a operação. E você vê que tudo já está acontecendo lá. Né? Lá é assim, um absurdo. Assim, a última vez que a gente foi para lá, a gente foi num parque chamado Holy Land, Terra Santa, e a gente achou que fosse um parque evangélico, né? Que a gente ia brincar com coisas. Irmão, cheguei lá, tinha estátua para tudo quanto é lado. Aí tinha uma loja gigantesca, a mesma loja, metade da loja católica, com imagens, com crucifixo, trem, aquelas coisas, tudo. E do outro lado, é evangélica, assim, no mesmo setor, né? Só você passar de um lado para o outro. E na época a gente foi, não entendia isso ainda, né? Acho que uns 2 anos atrás, né, amor? A gente não tinha entendido ainda isso. Depois Deus nos mostrou, irmãos, eu vi com os meus próprios olhos. A gente foi numa loja que a gente achava que era gospel, também produtos católicos e produtos evangélicos, tudo promovendo o ecumenismo. Né? Então tudo vai começar de lá, os grandes milagres, os grandes sinais de maravilhas vai acontecer lá, porque é a segunda besta que faz com que toda a terra adore a primeira besta, que é Roma papal. Tá? Quem montou o parque é a Trinity Broadcast, a rede de comunicação Trindade. E a gente, quando você chega lá no parque, está escrito assim, Trinity Broadcast, que é a rede de trabalho, a rede de comunicação. Então a rede de comunicação deles chama Trindade. Rede de comunicação trinitariana. Então aí você vai entendendo. Quem assistiu aquele filme Deus Está Morto, que Deus não está morto, né, que fala, se você olhar na mesa do pastor, o pastor está sentado, ele vai fazer um aconselhamento com a irmã, isso é uma igreja, teoricamente, de um pastor evangélico. Tem lá uma estatuazinha com um anjo e uma cruz na mesa do pastor. É uns detalhes que a gente não presta atenção, mas eu fui ver o filme de novo, aí tem lá a estatuazinha, está tudo misturado o tempo todo. Eu vi um vídeo da igreja, como é que chama isso, tu sabe? Adventista, e no fundo da igreja estava acontecendo um culto, uma imagem de escultura da Ellen White assim no canto. Eu falei, gente, como é que pode assim, uma porcelana enorme assim no canto? Eu falei, meu Deus, como é que Agora foi fácil. né? E faz sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens.
e engana os que habitam na terra com sinais que foi permitido que fizesse. Então eles fazem porque Deus permitiu. Por que Deus permite? Porque o céu está debaixo das suas asas, lugar que ninguém pode alcançar. Já estão definidos. Não é isso que fala em Apocalipse 7, que Deus estava retendo os ventos até que os 144 mil estejam assinalados na testa. A partir desse momento já está tudo firmado, os escolhidos. Então, Deus permite que os Estados Unidos comece a operação de milagres. Enganos que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e que agora vivia. Que a gente já estudou isso lá em Apocalipse 17, certo? Roma Papal foi, eu não lembro as datas, o pastor que é bom nisso, 1798, houve a ferida ou a restauração? Não, a ferida, a restauração foi em 1929, né? Sim, os demônios operam. Isso eu já li? Já li. Satanás e seus anjos irão aparecer como anjos de luz. Falar em 2 Coríntios 11:14. E ainda mais chocante, como o próprio Cristo. Então, tem que lembrar de uma coisa, irmãos. Jesus, na segunda vinda, ele não pisa na terra. Então, quando disser, acho que isso fala também lá em Mateus, Jesus está ali, Jesus está no deserto, está dentro da casa, não acrediteis, porque ele não vai pisar nessa terra. Tanto que ele nos ressuscita e nós encontramos com ele nos ares, como fala em Tessalonicenses, tá bom? O sentimento universal será que Cristo e seus anjos buscam produzir um fantástico reavivamento em todo o mundo. Toda a ênfase vai parecer tão espiritual e tão sobrenatural que apenas os eleitos de Deus não serão enganados. Por que o povo de Deus não será enganado? Porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17:11. Quem eram esses crentes aqui de Atos 17:11? Que recebiam de bom grado a palavra e examinando para saber os bereanos, os crentes de Bereia. E se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Aqui é aquele texto que fala a lei e ao testemunho. Ou seja, se alguém vir pregar para vocês, dizendo a respeito de profecias, Deus me mandou dar uma palavra de outra igreja que não guarda o sábado, que não tem o testemunho de Jesus e não tem a lei, não receba. Viu? Vai buscar do Senhor, porque é mentira. Está escrito a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta forma, então não há luz neles. O povo de Deus saberá através do seu fervoroso estudo da Bíblia, que é o que nós estamos fazendo. Nós vamos começar a revisar tudo de novo. Que os mortos estão mortos e não vivos. Os espíritos dos mortos não existem. Portanto, o povo de Deus irá rejeitar todos os operadores de milagres e mestres que afirmam receber luz especial ou operar milagres entrando em contato com o espírito dos mortos. O povo de Deus igualmente rejeitará e classificará como perigosos e falsos todos os ensinamentos que afirmam que os mortos estão vivos sob qualquer forma ou em qualquer lugar. Nós, nos dias de Moisés, o que foi que Deus ordenou que se fizesse com aqueles que ensinassem falsamente que os mortos estão vivos? Levíticos 20:27. O homem ou a mulher que entre vós for médium ou feiticeiro, certamente serão mortos, serão apedrejados e o seu sangue cairá sobre as suas próprias cabeças. Irmãos, todas essas igrejas que estão falando que os mortos estão vivos, e de que forma? Quando fala que a pessoa morreu e já está no céu com Jesus, sentando na mesa, comendo, isso é espiritismo. De uma forma sutil dentro das igrejas evangélicas. Isso é abominação. E o que Deus fala? Certamente serão mortos. Aí entra a astúcia do diabo lá deles. Certamente eles estão mortos. Mortos espiritualmente. E daqui um pouco, mortos
eternamente se não se converterem dos seus maus caminhos. Deus não fez isso comigo e com você? E você acha que Deus não quer fazer isso com eles? Quer, irmãos. Em Oséias diz que eles estão perecendo por falta de conhecimento. Não que Deus não tenha dado, mas porque eles rejeitam o conhecimento da verdade. Então, a mesma obra que Deus está fazendo comigo, está fazendo com essa igreja, Deus quer fazer lá fora. O problema é que eles rejeitam a verdade de Deus. Isso é espiritismo. Falar que os mortos estão vivos. A velhinha lá morreu, falou que está sentada. Espiritismo. Isso é abominação. E as pessoas que acreditam nisso estão, ao primeiro momento, mortas espiritualmente. E se não se arrependeram, serão mortas fisicamente, separadas eternamente da presença de Deus, o Pai e o nosso Salvador. Amém? Isso é muito sério, viu? Porque às vezes a gente pensa, é igual o diabo, certamente você não vai morrer. E a Eva pensando, não, mas se eu mordeu, não morreu, o que ela pensou? Aí, ó, era mentira de Deus. Né? Então, quando a gente fala, certamente você está morrendo se você continuar acreditando nisso. Claro que não, ó, então você está enganado e está morrendo. Essas são as sutilezas, é a forma como o diabo age. Pastor, Oi. mas eu posso falar, tipo assim, uma pessoa morta, eu posso falar que ela está esperando em Deus, não esperando em Deus, não esperando com Deus. Não, ela está esperando, se ela morreu em Cristo, ela está esperando a volta de Cristo. Ela está dormindo. Eu acho mais fácil você dizer que ela está dormindo. A morte é um sono, então. Um texto muito facinho de falar. Não tem esperança para o morto. Exatamente. Ela não tem esperança para o morto. Então, assim, ela não pode estar porque ela não tem consciência, né? Entendeu? Não sabe de nada. Então, você falar que ele está em Cristo é como se ele tivesse consciência. Morreu, ele não sabe de nada, acabou. O que ele tinha para fazer, ele fez. Né? Igual fala da sentença lá em Apocalipse. Acho que é 20 que fala, né? Os justos continuam praticando justiça, os injustos as injustiças. Essa já é a sentença dada, acabou. Morreu, não tem consciência de nada. Então fala que ele está em Cristo esperando, então é como se você entendesse que ele tem algum tipo de consciência. E não tem. E um texto bom é de João 11, que Jesus falando, não, ó, Lázaro dorme. E depois abertamente ele diz, Lázaro está morto. Tá? Gente, esse negócio de feitiçaria, de fantasma, de transfiguração, essas coisas já aconteciam lá na época dos apóstolos. A gente já viu aqui também a respeito de Êxodo, né? Da mulher que o Saul foi procurar para chamar o Samuel. E aconteceu um fato disso que a gente não para pensar. Mas no Novo Testamento, quando Jesus, o Fábio até ministrou sobre isso, achei até que ele fosse falar, quando os discípulos veem Jesus vindo sobre as águas, eles não reconhecem Jesus. O que eles falam? Fantasma, é fantasma. Então essa doutrina, irmão, ó, já está no meio do povo de Deus há muito tempo. Né? Ele não tinha consciência de demônios, então ele vai falar, nossa, é um demônio que está agitando as águas, ou consciência daquilo que o mestre dele podia fazer. A primeira coisa que ele falou, fantasma. E naquele seriado, vocês não vão me ver, hein? Que eu fui pedir perdão para Deus porque eu não consegui levantar dali. Mas os paranormais, o que eles pensam? Outras coisas que eles falavam também. Fantasma. Tá? Então, e isso é pecado, viu, irmão? Assistir filme de terror, isso abre uma brecha imensa para Satanás bagunçar a sua vida. Viu? Não façam isso. Depois que a senhora teve todo esse discernimento, aí a senhora começou no começo da pregação, tinha muito medo, então a senhora sentiu paz no coração? Não, na verdade, o que eu está sendo gerado no meu coração é a respeito de perder pessoas queridas. Eu acho que eu não estou preparada. Não medo da morte em si, mas da perda de um ente querido. Entendeu? E estudando, e isso me fez voltar a estudar sobre a morte. E isso me traz paz. Eu sei que a pessoa vai estar dormindo e tal, mas eu acho que eu ainda não estou preparada. Entendeu? Não é medo da morte. É medo de saber como é que eu vou lidar com a falta daquela pessoa. Entendeu? Exatamente isso. Tá bom? Então isso daí acontece nos nossos dias, em quase todas as igrejas, isso é abominação. E Deus diz que esses que acreditam na doutrina do diabo estão mortos. É a mesma sutileza lá de Gênesis.
Deus insistiu que os médicos, os feiticeiros ou qualquer outro que alegasse ser capaz de manter contato com os mortos deveria ser apedrejado até a morte. Isso demonstra o quão repulsiva é para Deus esta falsa doutrina. Os justos ressuscitados poderão morrer novamente? Justos. Ressuscitou na segunda vinda de Cristo. Os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos não podem mais morrer. Está escrito lá em Lucas 20, de 35 a 36. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Então, os mortos ressuscitados em Cristo podem morrer novamente? Não. A morte, o choro, a dor nunca mais entrarão no reino de Deus. A invenção de Satanás. Falta acho que 2 slides, viu, irmão, se eu não me engano. Satanás inventou o ensinamento de que os mortos estão vivos. A reencarnação, a canalização, a comunicação com o espírito, a adoração de espíritos e a alma imortal são todas invenções de Satanás com o objetivo: convencer as pessoas de que quando uma pessoa morre, ela não está realmente morta. Quando as pessoas acreditam que os mortos estão vivos, os espíritos de demônios que operam sinais, Apocalipse 16, 14, e fazem passar pelos espíritos dos mortos, serão quase sempre capazes de enganá-las e desviá-las para caminhos errados. Esse ano, acho que uns 2, 3 meses atrás, a irmã da minha mãe ligou para ela, né, a tia Vânia, que meu avô já morreu faz uns 10 anos. 17. E aí, uma outra prima em outro lugar sonhou com meu avô que ele estava pedindo orações, que era para acender velas, e aí ligou para ela, né, mãe? Desesperada. Aí a minha tia ligou desesperada para minha mãe: olha, nós temos que orar, nós temos que acender vela para o luz, porque diz que o papai tem sofrimento, está em sofrimento. Irmãos, que tortura para quem recebe uma notícia dessa, né? Minha mãe já sabia de todas as coisas e ela ficou tranquila. Eu falei: mãe, conversa com a tia Vânia, mas o tanto que o diabo amola e tortura aqueles que não têm conhecimento ou aqueles que recebem e não querem aceitar como sendo verdade a palavra de Deus. Último slide. A Bíblia diz: após a morte a pessoa retorna ao pó. Salmo 104, 29. Não sabe, nada sabe. Eclesiastes 9, de 5 a 6. Perecem os seus pensamentos, a sua alma, seus desejos, suas emoções. Salmo 146, 4. Não vive mais. 2 Reis 21. Espera na sepultura, no inferno. Jó 17, 13. Não permanece. Jó 14, 1 e 2. Amém? Que Deus abençoe vocês. Pode falar, mestre. E ele fala assim para o outro: hoje você estará no paraíso. E muitas pessoas entendem que vai se cumprir hoje. Agora. Não, na verdade, quando Jesus fala hoje mesmo estarás comigo no paraíso, significa a promessa efetuada naquele dia. Mas quando o ladrão morre, ele entra em descanso. E aí a promessa se repete. Exatamente. Entendeu? Morreu tranquilo. Sim, era a promessa de para ele vai ser um outro dia, ele vai saber esse tempo que passou. E sabe, irmãos, o ladrão na cruz, ele não tinha consciência de nada. Não sabia que ele foi convencido pelo Espírito de Cristo naquele momento. E o outro que estava do outro lado, você acha que Deus também não interferiu nisso? Só que a forma como que Jesus pudesse, é o que exatamente minha mãe falou, trazer a tranquilidade para que hoje eu quero ir para onde o Senhor vai. O Senhor me leva? Leva. Eu vou para o paraíso. E hoje, no sentido de que essa promessa é liberada sobre a tua vida agora, hoje. Pode descansar em paz. Tá? Você poderia falar um pouquinho sobre quando Jesus subiu, ele levou cativo o cativeiro? Essas duas, isso ficou assim um ponto para mim. Isso. Qual era o cativeiro dos homens? A morte. Então ele pegou a morte
prendeu ela e tornou cativa dele e prendeu. Tá? Então a morte nunca mais teria domínio, porque Jesus tinha tomado esse poder através da sua morte na cruz e ele exercia o domínio sobre ele. A morte no geral ou a morte espiritual? Não, no contexto total. A morte, nesse sentido, a morte é separação eterna de Deus. Então, quando o homem pecava, ele estava separado eternamente da presença de Deus. Cristo foi o reconciliador dessa, mesmo homem estando em pecado, aceitando a Cristo e se permitindo ser transformado, ele era reconciliado. Entendeu? Então, voltava então o homem que uma vez era pecador, se arrependendo dos seus pecados e deixando, voltava a ser reconciliado com Deus. Então deixava de existir a morte, passava a existir a vida. Entendeu? Então tudo isso também a gente pode compreender que também é como se fosse o arrependimento, o perdão condicional. Então, tudo isso está condicionado tudo ao ainda virar. Sim, tudo. Tanto o justo quanto o ímpio, quer dizer, está num estado condicional. Porque isso a gente vê bem claro nas cartas das igrejas em Apocalipse, que sempre termina, que é o Espírito de Cristo falando às igrejas, né? Termina sempre ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Então, o Israel de Deus, o que significa Israel? Povo de Deus, separado, vencedor. Vencedor. Então, pode ter alguém que não venceu fazendo parte do Israel, o próprio Israel de Deus. São os vencedores de Deus em Cristo Jesus. Então, por isso que as cartas sempre terminam ao que vencer. Então, você venceu aquilo que Jesus mandou e te deu poder? Então, entra no reino dos céus. Sempre é o que vencer, tá? Então, se não venceu, pode conhecer todas as doutrinas e se não se posicionar verdadeiramente, não tem como entrar. Essa semana, eu não sei quem tem WhatsApp, mas a minha irmã até postou um videozinho muito lindo a respeito de dois vasos, né? Um que estava rachado, o outro estava inteiro. E eu vi aquilo, eu falei, Deus, eu oro ao Senhor para que as pessoas compreendam o que foi colocado aqui de forma correta. Mas o Senhor falou, eu quero que você escreva, e eu não quero nenhum sangue sobre as minhas costas, porque eu deixei passar uma mensagem, uma sutileza do diabo. Porque ela falava, aí o vasozinho rachado, ai, olha, eu dou prejuízo para a senhora, então olha, a senhora pode me tirar, que autocomiseração, gente, pelo amor de Deus, tá rachado, vai levar chibata mesmo, se conserta, vai diante de Deus, porque eu tudo posso naquele que me fortalece, deixa Deus te refazer e vai levar água do jeito que tem que ser levado. Que mané é isso, caindo das gotas, porque ele tinha consciência que ele estava rachado. Ele sabia, tanto que ele começou aquela ladainha, olha, nananana. Então, assim, tem consciência do pecado, iniquidade. O que tem que fazer? Confessa, deixa e alcança misericórdia. Tá? Quando a gente não sabe quantas coisas, eu já preguei aqui na frente, já preguei sobre arrebatamento, e eu falava, daí vai sumir, o avião vai cair. Eu lembro que eu pregando essas coisas. Você acha que Deus estava brigando comigo? Não, o que eu tinha, isso eu estava dando para o Senhor. E dava, assim, na maior intensidade daquilo que eu conhecia. Mas à medida que Deus me mostrou a verdade, eu deixo todo engano e toda mentira e falo, gente, descobri a verdade é essa. Não fico assim, e agora eu vou lá, vou te falar tudo, porque o que o povo vai pensar? Eu tô nem aí, o que vocês vão pensar? Eu tô recebendo a verdade, tô passando. Quer receber, tá aí. Não quer, vai sofrer as consequências. Certo? Então, iniquidade é pecado conhecido, é consciência, tem que deixar. Agora, quando a gente faz alguma coisa para Deus, não tendo consciência que aquilo é errado, então Deus acaba nos usando por misericórdia. Mas não é a vontade dele, ele quer nos tornar santos e irrepreensíveis e nos usar dessa forma. É esse o preparo que Deus está trazendo para a nossa igreja, de 144 mil. Irrepreensíveis. Para sermos irrepreensíveis, nós precisamos ter as doutrinas do Senhor, da palavra de Deus. Não é a doutrina da igreja do amor de Cristo, é a doutrina de Deus, da sua palavra. Guardada, retida no coração, para não pecar contra Deus. Porque se a gente duvidar na hora que as coisas estiverem acontecendo, isso é pecado. E Satanás, rouba. Tá? Tudo bem? Alguma pergunta mais? Certinho? Então tá bom. Dar um texto para Priscila, que fala que Jesus tem a chave da morte do Apocalipse 1:18. Vamos abrir. Apocalipse 1:18.
Apocalipse 1:18. E eu, quando vi João falando, tá? Vendo Jesus, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? É que eu li o 17 e o 18. Mesmo com óculos, eu fui com o versículo errado. E depois que eu li o versículo. Amém? Então tá bom, vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor.